3 jagunços ameaçam uma boiadeira negra em sua própria terra, mas eles não faziam ideia de que estavam desafiando uma lenda Cida do rodeio. A poeira subiu quando a caminhonete velha parou. Bruscamente na porteira da fazenda, 3 homens desceram. O líder deles, Cícero, um sujeito de rosto marcado e sorriso cruel, cuspiu no chão de terra batida. Essa terra agora tem novo dono, senhora. Espero que não nos dê trabalho. Do outro lado da cerca, Maria o encarou em silêncio. Suas mãos calejadas não tremeram e se ousou. Os firmes não desviaram por um segundo sequer. Ela apenas observou a calma dela, sendo a resposta mais irritante que Cícero poderia receber. Se você acredita que a verdadeira força não grita, mas ei, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder o desfecho dessa história e comenta de qual cidade você está assistindo junto com a palavra justiça. Maria tinha 52 anos e uma vida íntegra. Era escrita na pele, morava sozinha naquelas terras herdadas de seus pais, um pedaço de chão que era tudo o que ela tinha no interior do Brasil. Para a pequena comunidade local, ela era uma figura de respeito, uma mulher quieta, trabalhadora, que acordava antes do sol para cuidar do seu gado e mantinha sua propriedade com um esmero que causava inveja. Ninguém sabia muito sobre seu passado, sabiam apenas que ela havia chegado ali há mais de 20 anos. Comprou umas poucas cabeças de gado e com muito suor transformou o pequeno sítio numa fazenda produtiva, no armazém do Zé, o ponto de encontro da cidadezinha. Os comentários eram sempre os mesmos. A Maria não é de muita conversa, mas a palavra dela vale mais que qualquer documento. O problema começou há alguns meses. Um conglomerado de agronegócio, representado na região por um homem poderoso e invisível, conhecido apenas como Coronel Tavares, começou a comprar todas as terras ao redor. Quem não vendia por bem, vendia por mal. As histórias corriam a boca pequena, cercas cortadas, animais desaparecidos, poços de água contaminados. O medo se instalou e um a um, os pequenos proprietários foram cedendo, vendendo suas heranças por valores irrisórios. A fazenda de Maria era a última peça do quebra-cabeça, um oásis de resistência no meio do império que o coronel queria construir. E para resolver essa pendência, ele enviou seus 3 cães de guarda: Cícero, o líder sádico; Valdir, um homem grande e silencioso que só agia; e Negão, o mais novo e mais imprevisível dos 3. A visita deles foi o primeiro aviso. No dia seguinte, Maria encontrou 10 metros de sua cerca de arame farpado cortados. Os animais poderiam ter fugido para a estrada, causado um acidente, se perdido. Ela não disse nada, pegou suas ferramentas e só o som forte do miolho consertou tudo sozinha, esticando o arame com uma força que desmentia sua idade. Uma semana depois, a bomba d'água que levava água para o bebedouro principal o gado apareceu quebrada. A peça havia sido sabotada. Mais uma vez, em silêncio, ela passou o dia desmontando o motor, limpando as peças e fazendo o conserto. Os jagunços a observavam de longe, escondidos na vegetação, esperando um sinal de fraqueza, um gesto de desespero. Mas Maria não lhes dava esse prazer. Ela sabia que não podia resolver aquilo sozinha. Pegou sua velha caminhonete e dirigiu até a cidade para falar com o delegado Delgado. A delegacia era um prédio pequeno, com pintura descascada e um ventilador de teto que mal girava. Delgado a ouviu com impaciência, tamborilando os dedos na mesa de madeira. Dona Maria, a senhora tem provas de quem fez isso? Ele perguntou, sem nem mesmo olhar para ela. Foram os homens do Coronel Tavares. Eles me ameaçaram. Ela respondeu a voz firme. O delegado suspirou. Olha, isso é a sua palavra contra deles. O coronel é um homem influente, gera empregos. Não posso mover meus homens por causa de uma cerca acortada. Isso é briga de vizinho. Aconselho a senhora a ter cuidado e talvez aceitar a oferta dele. É um bom dinheiro. Maria se levantou. Ela entendeu tudo naquele momento. A lei não estava do seu lado. A justiça lhe tinha um preço e ela não podia pagar. Ela saiu da delegacia com a certeza de que estava completamente por conta própria. Naquela noite, a frustração pesava em seus ombros. Ela entrou em um pequeno quarto nos fundos da casa, um lugar que raramente visitava.
Abriu um baú de madeira empoeirado e de dentro tirou uma caixa. Dentro dela, junto com fotos amareladas e recorte, de jornais antigos, estava uma fivela de cinto, grande e prateada, o troféu de campeã do rodeio de Barretos de quase 30 anos atrás. As manchetes dos jornais diziam Maria Trovão, a rainha da Rinnan, que domou os touros mais bravos do país. Ela passou os dedos pela fivela e as memórias voltaram com força. A poeira, o cheiro dos animais, o rugido da multidão, a adrenalina de montar um animal de quase 1 tonelada. Ela havia enterrado aquela vida buscando paz e anonimato, mas agora a paz havia acabado. No dia seguinte, os 3 jagunços voltaram. Dessa vez eles não pararam na porteira, entraram na propriedade, a caminhonete, levantando nuvens de poeira, e pararam a poucos metros de onde Maria estava tratando de um bezerro. Cícero desceu do carro rindo. Parece que a cena, ora é cabeça dura, não entendeu nosso recado. Valdir e Negão desceram também, cercando-a. A intenção era clara, a intimidação verbal havia acabado, a paciência do patrão o acabou. Continuou Cícero, dando um passo à frente. Você vai assinar os papéis hoje por bem ou por mal? Ele se aproximou, o sorriso desaparecendo de seu rosto, substituído por uma máscara de pura maldade. Ele achava que estava lidando com uma simples fazendeira indefesa. Eles estavam prestes a descobrir que haviam provocado a pessoa errada. O que acontece quando a calma de uma mulher é apenas a quietude antes da tempestade? Maria não se move. Seus olhos passaram de Cícero para Negão, o mais jovem, que segurava um facão na cintura, a mão já repousando sobre o cabo. Ela sabia que a violência era a próxima e única linguagem que eles entendiam. Cícero deu mais um passo, o corpo tenso, pronto para agarrá-la. Ele abriu a boca para dar a ordem final, mas a ordem nunca veio, num movimento fluido, quase rápido demais para ser visto. O laço de couro, que estava pendurado no mourão da cerca, estava na mão de Maria. Ele girou 2 vezes sobre sua cabeça, um zumbido baixo cortando ar. Antes que Negão pudesse sequer piscar, a corda voou. Certeira, a argola se fechou com um estalo seco ao redor do pulso dele, prendendo sua mão ao cabo do facão. Maria pulsou com força. Negão foi arrancado do chão, caindo de joelhos com um grito de dor e surpresa. O facão caiu com um baque surdo na terra. Cícero e Valdir congelaram, olhando incrédulos para a cena, a mulher que eles via. Ele, como uma presa frágil, agora segurava a outra ponta do laço com uma firmeza de aço, o braço esticado, controlando o destino de seu capanga mais novo, como se ele fosse um bezerro teimoso. Tirem as mãos dele da minha terra, disse Maria. A voz dela não era alta, mas cortava o silêncio com a precisão de uma navalha. E saiam daqui. Cícero recuperou a compostura, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Sua desgraçada, você vai pagar por isso. Eu não começo brigas, respondeu Maria, puxando o laço um pouco mais, fazendo o Negão gemer. Mas eu termino. Valdir, o gigante silencioso, deu um passo à frente, mas Cícero levantou a mão, parando. Ele viu algo nos olhos de Maria que não tinha visto antes. Não era medo, era uma frieza calculada, a mesma de um predador. Ele sabia cá. O avançar naquele momento seria um erro. Solta ele. Cícero rosnou. Maria afrouxou o laço. Negão, tremendo de dor e raiva, se levantou, massageando o pulso. Ele olhou para Maria com um misto de ódio e um novo tipo de medo. Cícero empurrou em direção à caminhonete. Isso não acabou. Você não perde por esperar. Ameaçou Cícero antes de entrar no carro. Eles deram a partida, o motor roncando com raiva, e saíram cantando Cléo, deixando para trás uma nuvem de poeira e uma promessa de vingança no AR. Quando o som do motor desapareceu, a adrenalina de Maria Gomes ou abaixar, ela olhou para o laço em sua mão. Fazia anos que não o usava para nada, além de lidar com o gado. A sensação da corda, a precisão do arremesso, tudo voltou com o instinto adormecido. Veio também a lembrança do porco. Ela havia parado. A última Rinnan, o último touro, o animal chamado Diabo Negro, a jogou contra a cerca, a dor aguda da costela quebrando, o gosto de sangue na boca.
naquele dia, deitada na enfermaria. Ela percebeu que a glória era passageira, mas as cicatrizes eram para sempre. Ela trocou a fama pela paz, uma paz que agora estava sendo roube. Eida dela, enquanto isso, na caminhonete. O clima era pesado, Negrão se encolhia no banco humilhado. Valdir dirigia em silêncio. Cícero olhava pela janela, a mandíbula travada. Aqui, não ela velha, como ela fez aquilo? Negão resmungou. Cala a boca. Cícero cortou. Ela só teve sorte. Surpreendeu a gente. Beijo. Mas ele sabia que não era sorte, a velocidade, a precisão, aquilo era habilidade. Uma habilidade que não combinava com uma simples. Fazendeira, o que vamos dizer ao coronel? Perguntou Valdir. Sua primeira frase, desde que saíram da fazenda. O nome fez um calafrio perk. Orrer a espinha de Cícero. O coronel Tavares não tolerava. Falhas e eles não apenas falharam, foram humilhados. Não vamos dizer nada a ele ainda, decidiu Cícero. Vamos resolver isso do nosso jeito. Ela gosta daquela fazenda, não é? Gosta daqueles bichos. Dela. Então é por aí que vamos pegar. No dia seguinte, Maria foi à cidade para comprar sal grosso e alguns suprimentos. Ela parou. No armazém do Zé. Zé era um homem de meia idade, barrigudo e de bom coração, que conhecia todo mundo e sabia de tudo o que acontecia na região. Ele a viu entrar e seu sorriso habitual desapareceu, substituído por uma expressão preocupada. Maria, fiquei sabendo que aqueles homens do coronel andaram te visitando de novo. Ele disse em voz baixa, enquanto pesava o sal. Notícias correm rápido. Ela respondeu sem dar detalhes. Tome cuidado. Zé insistiu, olhando para os lados para se certificar de que ninguém estava ouvindo. O seu tenor, que tinha a terra vizinha à sua, tentou resistir. Uma noite, o curral dele pegou fogo. Ele perdeu 20 cabeças de gado. Na semana seguinte, ele vendeu tudo pela metade do preço e foi embora com a família. Ninguém nunca provou nada, mas todo mundo. Sabe quem foi? Maria apenas assentiu, pagou pelas compras e agradeceu o aviso. A história de Zé apenas confirmou o que ela já sabia. Estava sozinha e o próximo ataque seria pior. Ela voltou para a fazenda sentindo um peso no peito. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. O silêncio, que antes era sua fonte de paz, agora parecia ameaçador. Ela descarregou as compras e decidiu fazer uma ronda na propriedade antes de escurecer. Caminhou pela pastagem, conferindo o gado. Tudo parecia em ordem. Os animais pastavam tranquilamente. Foi quando ela chegou perto do riacho que cortava a sua propriedade, a principal fonte de água. Para os animais, que sentiam o cheiro, um cheiro químico forte do doentio que não pertencia àquele lugar, ela se aproximou da margem. Viu a mancha escura e oleosa se espalhando pela água. Mas, abaixo, boiando perto da margem, estava um de seus bezerros mais novos, o mesmo que ela estava tratando quando os jagunços chegaram. Ele estava imóvel, os olhos vidrados, o coração de Maria gelou. Eles não tinham apenas envenenado sua água, eles tinham matado um de seus animais como um recado cruel e definitivo. Ela se ajoelhou. Ou na terra, a dor e a raiva se misturando dentro dela, formando algo novo, algo duro e afiado. A fazendeira pacata, que buscava o esquecimento, morreu naquela margem de riacho. No lugar dela, sob ele, os do crepúsculo, a lenda que eles não conheciam, começou a despertar. Maria Trovão estava de volta e ela não queria mais paz. Ela queria justiça do seu jeito. A noite caiu fria sobre. E a fazenda, Maria não chorou. As lágrimas secaram e se transformaram em uma pedra de gelo no seu peito. Com cuidado, ela enterrou o bezerro perto de um ipê antigo, um lugar onde a sombra era fresca. Durante o dia, depois, com uma determinação silenciosa, ela passou horas movendo todo o seu rebanho para um pasto mais distante, que era servido por um poço artesiano. Foi um trabalho exaustivo que lá fez sozinha sob a luz da lua, mas cada gota de suor era um tijolo na muralha que ela estava construindo em volta de si mesma. A vulnerabilidade havia acabado quando o último animal estava seguro. Ela voltou para casa, mas não para dormir. Ela acendeu um lampião a gás da cozinha e espalhou os velhos recortes de jornal sobre a mesa.
as fotos de uma Maria mais jovem sorrindo com M. Troféus, o rosto cheio de poeira e vitória. Ela não estava olhando para as glórias do passado, estava estudando uma arma, cada laçada, cada técnica de imobilização, cada movimento que ela usou para dominar bestas de centenas de quilos na arena. Era um arsenal esquecido que ela precisava reaprender a usar, não contra touros, mas contra homens que eram piores que animais. O plano começou a se formar em sua mente. Não seria um confronto direto. Isso era o que eles esperavam, o que eles queriam. Ela não lhes daria essa satisfação. Ela iria caçá-los um por um. Iria a desmantelar a confiança deles, corroer o medo que eles usavam como arma e devolvê-lo em dobro. Ela iria se tornar o fantasma que assombra as noites deles. E ela sabia exatamente por onde começar, pelo Elumar. Esferacou o ponto na manhã seguinte. Ela foi novamente ao armazém do Zé. Desta vez, sua postura era diferente. Havia uma intensidade em seu olhar que fez Zé endireitar a coluna. Zé, preciso de uma informação, disse ela, a voz baixa e controlada. Onde aqueles três costumam ir depois do serviço sujo deles? Zé engoliu em seco. A pergunta era perigosa. Ele olhou para a porta nervoso. Maria, não se meta com essa gente. Só me diga, Zé, por favor. Ele viu que não adiantava argumentar. Suspirou derrotado. Tem um bar na beira da estrada, a uns 20 quilômetros daqui. O bar do Caju é um lugar ruim. Só vai gente da laia deles. Eles bebem lá quase toda a noite. Comemoram as desgraças que causam. Obrigado, Zé, disse ela, colocando o dinheiro de uma pequena compra no balcão. Não se preocupe, eles não vão saber que foi você. Ela saiu deixando Zé com um mau pressentimento, mas também com uma faísca de admiração por aquela mulher que se recusava a curvar. Naquela noite, Cícero, Valdir e Negão estavam no bar do Caju, exatamente como Zé havia dito. O lugar era mal iluminado, cheirava a cachaça barata e fumaça de cigarro. Eles bebiam e riam alto, celebrando o trabalho do dia. Eu queria ter visto a cara da velha quando ela viu o bichinho boiando, disse Negão, já alterado pela bebida. Depois daquela humilhação com o laço, ela mereceu. Cícero deu um gole em S. Viu a cerveja, um sorriso de satisfação no rosto. Aquilo foi só o começo. Envenenar a água foi o recado final. Amanhã ou ela assina um papel, ou a gente coloca fogo na casa dela com ela dentro, se for preciso. Valdir, como sempre, apenas ouvia, bebendo seu copo em silêncio. Mais um leve aceno de cabeça mostrava sua concordância. Eles estavam no controle. A vitória era certa. Por volta da meia-noite, eles saíram do bar cambaleando em direção à sua caminhonete. A estrada de volta era escura e deserta, cercada por mato alto dos dois lados. Valdir dirigiu os faróis cortando a escuridão. Cícero e Ni não conversavam rindo. De repente, o motor da caminhonete começou a falhar. Tossiu uma, 2 vezes e morreu. O veículo parou no meio do nada, mergulhado em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos. Que diabo foi isso? Cícero prejou batendo. No painel, Valdir tentou dar a partida. Nada. O motor estava completamente morto. Acabou a gasolina? Perguntou o Negão, a voz já demonstrando nervosismo. Impossível. Eu enchi o tanque ontem, respondeu Valdir, tentando a chave de novo, sem sucesso. Foi então que eles ouviram um som sutil, mas claro, um zumbido baixo, como uma horda cortando o ar vindo da escuridão à direita deles, seguido por um que metálico, surdo na lateral da caminhonete. Os três ficaram em silêncio, os sentidos em alerta. O que foi isso? Sussurrou o Negão, antes que Cícero pudesse mandá-lo calar a boca. A porta do lado do passageiro foi arrancada para fora com uma violência incrível. O metal rangeu e a porta voou para o mato, como se tivesse sido puxada por uma força invisível. Negão gritou-se. Encolhendo para o meio do banco, Cícero sacou um revólver, os olhos arregalados tentando enxergar algo na escuridão. Valdir estava paralisado, as mãos firmes no volante. Aparece, seu desgraçado! Cícero gritou para o breu, mas a única resposta foi o silêncio. Eles ficaram ali dentro do carro aleijado por longos minutos que parecera. Horas, o medo começou a tomar conta.
a arrogância da bebida evaporou, substituída por um terror primitivo do desconhecido. Não havia ninguém à vista, nenhum som de passos, nenhum motor de carro, nada. Era como se a própria noite os tivesse atacado. Finalmente, Cícero abriu sua porta com cuidado e desceu, arma em punho. Valdir fez o mesmo. Negão, fica no carro, ordenou Cícero. Eles deram a volta na caminhonete e encontraram um laço de couro, enrolado firmemente no eixo traseiro do veículo. A outra ponta estava amarrada a um tronco de árvore grosso a uns 10 metros da estrada. A corda estava tão esticada que parecia um fio de aço. Foi aquilo que travou o carro e a porta. Eles não conseguiam entender como aquilo tinha acontecido. Quando voltaram para a frente do carro, Neg soltou um som estrangulado. Cícero e Valdir olharam. Para dentro, pendurado na alavanca de câmbio, balançando suavemente, estava um pequeno laço, uma forca em miniatura, perfeitamente amarrada. Um recado sem palavras. Eles não estavam mais lidando com uma fazendeira, estavam lidando com algo que eles não podiam ver, algo que os caçava na escuridão. A guerra havia mudado de lado. Eles eram a presa. Eles tiveram que andar quase 10 quilômetros na escuridão. Antes que uma alma caridosa, um caminhoneiro sonolento, parasse e lhes desse carona até a cidade. A humilhação era um gosto amargo na boca de Cícero. Tremia, olhando para cada sombra na beira da estrada, como se esperasse que um laço saísse do mato para arrastá-lo. Valdir, pela primeira vez, parecia genuinamente perturbado. Seu silêncio agora não era de calma, mas de apreensão. Não foi ela. Cícero disse, mais para si mesmo do que para os outros, quebrando o silêncio tenso no barraco que usavam como base. Uma velha Soziene. Faz aquilo. Deve ter gente ajudando. Algum rival do coronel. Gente, não tinha ninguém lá. A voz de Negão saiu esganiçada. Você não viu? A porta voou e aquele laço no câmbio. Foi ela. É alguma coisa de feitiçaria. Feitiçaria? O caramba! Cícero explodiu, jogando uma cadeira contra a parede. Você é um covarde. É por isso que ela nos pegou de surpresa por causa de gente frouxa como vó. E Valdir se levantou. Ele foi até o fogão, pegou uma garrafa de café e serviu uma caneca. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Foi ela, disse ele, a voz grave e rouca. A corda que travou o eixo estava amarrada com um nó de tropeiro. Perfeito. E para arrancar a porta daquele jeito, ela deve ter amarrado outro laço na maçaneta e a outra ponta em uma árvore do outro lado da estrada. Quando o carro andou, a força fez o serviço. Não é feitiçaria, é inteligência e força. O raciocínio lógico de Valdir era mais assustador do que a superstição de Negão. Cícero ficou em silêncio, a raiva dando lugar a um frio na espinha. Eles haviam subestimado completamente a mulher. Isso não era mais um serviço de intimidação, era uma guerra. A gente tem que contar Price, o coronel, concluiu Valdir tomando um gole do café. Isso saiu do nosso controle. A sede do coronel Tavares não era uma fazenda, mas um escritório moderno no topo do único prédio de três andares da cidade vizinha, vidros escuros, ar-condicionado e móveis de design. O coronel era um homem na casa dos 60, impecavelmente vestido com uma camisa de linho, o cabelo grisalho perfeitamente penteado. Ele não parecia um fazendeiro, mas um executivo de São Paulo, e ele ouviu o relato de Cícero em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa de vidro. Cícero sabiamente omitiu os detalhes mais humilhantes, como o laço no câmbio e o pânico de Negão. Quando Cícero terminou, o coronel permaneceu em silêncio por um longo minuto, apenas encarando-os. O ar na sala ficou pesado, difícil de respirar. Então, disse o coronel, a voz calma, quase um sussurro, vocês três armados foram neutralizados por uma senhora de 50 anos com um pedaço de corda. Não era uma pergunta. Uma sentença. Coronel, ela nos pegou de surpresa. E Cícero tentou argumentar. Surpresa. O coronel o cortou, levantando-se e caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Surpresa. É quando um raio cai na sua cabeça. O que aconteceu com vocês? Foi incompetência. Ele se virou. Eu não pago por incompetência. Eu pago por resultados.
e o resultado que eu quero é aquela escritura. Na minha mesa, ele voltou para a mesa, abriu uma gaveta e tirou uma pasta, jogou-a sobre a mesa. Eu fiz o que vocês deveriam ter feito no primeiro dia. Investiguei. Cícero abriu a pasta. Dentro havia velhos recortes de jornal amarelados, as mesmas manchetes que Maria guardava em seu baú. Maria Trovão, a lenda de Barretos, a boiadeira que nenhum touro derrubou, fotos dela, jovem, forte, em cima de animais furiosos. O nome dela não é só Maria, disse o coronel, o tom de voz gelado. É Maria dos Santos, conhecida no mundo do rodeio 30 anos atrás como Maria Trovão, campeã nacional, a melhor laçadora de sua geração. Ela não é uma fazendeira qualquer, ela é uma especialista e vocês a trataram como uma amadora. Cícero, Valdir e nenhum se olharam, a revelação caindo sobre eles como uma bigorna. Tudo fazia sentido agora. A precisão, a velocidade, a ausência de medo. O plano mudou, continuou o coronel. A sutileza acabou. Não quero mais a terra. Eu quero um exemplo. Quer o que cada pequeno proprietário desta região veja o que acontece quando se diz não para mim. Voltem para lá e dessa vez não me tragam desculpas. Quero a fazenda queimada até as cinzas. Ei, quanto a ela, usem a imaginação. A ordem era clara. Não era mais sobre negócios, era pessoal. A notícia do que aconteceu na estrada se espalhou pela cidadezinha como um sussurro no vento. Ninguém sabia os detalhes, mas todos sabiam o principal. A caminhonete dos jagunços foi encontrada na manhã seguinte, sem uma porta e com o eixo travado. O mecânico que a rebocou contou a Riste. Olha para meia dúzia de pessoas no armazém do Zé e a partir daí a lenda nasceu. Diziam que foi um fantasma, um acerto de contas de outro mundo. Mas Zé e alguns outros olhavam de soslio para a caminhonete e Maria quando ela passava. Uma nova admiração misturada ao medo. Quando Maria entrou no armazém para comprar querosene, o silêncio foi total. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela ignorou. Foi direto ao balcão. Querosene, Zé, 2 galões. Zé atendeu as mãos tremendo um pouco. Maria, ele sussurrou, eles estão furiosos. O coronel chamou eles da cidade grande. Coisa boa, N. Não vem daí. Pelo amor de Deus, vai embora daqui enquanto pode. Vende a terra, salva a sua vida. Esta terra é a minha vida, Zé. Ela respondeu a voz firme, mas baixa o suficiente para que só ele ouvisse. Fugir não é uma opção. Ela apagou e se virou para sair. Ao passar por uma mesa onde 2 fazendeiros mais velhos tomavam café, um deles, seu Juca, um homem que raramente falava, tocou levemente em seu braço. A gente reza pela senhora, ele disse. E havia uma sinceridade em seus olhos que tocou Maria. Ela apenas assentiu e saiu. Não estava mais sozinha em espírito, mas na luta a ele. Ia de frente ainda era só dela. De volta à fazenda. Maria sabia que o tempo estava se esgotando. O ataque noturno foi apenas o primeiro movimento no tabuleiro de xadrez. A resposta dele seria brutal e direta. Ela não podia competir em força bruta. Então teria que usar o terreno, a astúcia e a escuridão a seu favor. Ela passou o resto do dia transformando sua propriedade em uma fortaleza, não com muros, mas com armadilhas, usando seu conhecimento de nós e cordas. Ela criou sistemas de alerta simples, fios de arame esticados na altura do tornozelo, ligados a latas cheias de pedras, escondidos nas principais trilhas de acesso. Cavouços rasos cobertos com folhas secas em pontos estratégicos, bloqueou a entrada secundária com um trator velho. Dentro de casa, ela barrico as janelas dos fundos com tábuas de madeira. Limpou e lubrificou a velha espingarda de caça de seu pai, que não era disparada há décadas. Ela tinha apenas 5 cartuchos. Precisa. Ia fazer cada um valer a pena. Quando a noite chegou, ela não acendeu nenhuma luz. Sentou-se na cadeira de balanço, na varanda escura, a espingarda ao seu lado, o laço de couro enrolado e, pronto sobre o colo. Ela não era mais a vítima, era a guardiã, a sentinela. A fazenda não era mais seu lar pacífico, era seu território de caça. E ela esperava, ouvindo os sons da noite, água, andando os monstros que viriam da escuridão. A espera durou até as 2 da manhã.
O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som distante de um motor muito mais discreto que o da caminhonete barulhenta deles. Era uma moto, talvez duas. Aproximando-se pela estrada de terra, Maria apertou o cabo da espingarda, o coração batendo um ritmo constante e controlado. Eles estavam vindo. As luzes das motos foram apagadas a uns 200 metros da porteira, mergulhando a noite de volta na escuridão total. Ela ouviu o clique metálico da corrente da porteira sendo cortada por um alicate de pressão. O som viajou claro na noite quieta. Depois, silêncio. Eles não viriam pela estrada principal da fazenda. Sabiam que ela estaria esperando. Estavam contornando, vindo a pé pelo mato. Como caçadores cercando a presa. Maria sorriu um sorriso sem a alegria no escuro. Ela contava com isso. O primeiro som veio do leste, perto do antigo galinheiro. Um barulho estridente de latas se chocando, seguido por um xingamento abafado. Uma de suas armadilhas de alerta havia sido acionada. Negão, o mais descuidado, havia tropeçado no fio de arame. Idiota, fica quieto. A voz de Cici soou como um sussurro raivoso na escuridão. O som serviu ao seu propósito. Maria agora sabia a localização exata de um deles e a direção geral dos outros. Eles estavam se separando para cercar a casa. Perfeito. Ela deslizou para fora da cadeira, movendo-se com uma agilidade silenciosa que desmentia sua idade. Contornou a casa pelos fundos, mantendo-se nas sombras mais profundas, e se posicionou atrás do grande coxo de água. Um bloco de concreto que lhe ofereceu cobertura perfeita. De lá, ela tinha uma visão clara do caminho que levava do galinheiro para a casa. A figura de Negão apareceu primeiro, movendo-se de forma desajeitada, claramente abalado pelo susto. Ele carregava um galão de metal que cheirava a gasolina. Sua tarefa era clara. Ele parou, olhando nervosamente para a casa escura, esperando o sinal de Cícero. O sinal nunca veio. Em vez disso, o chão sobe com um grito curto e engasgado. Negão desapareceu. Maria observou enquanto ele se ia no fosso que ela havia cavado e coberto com uma lona fina e folhas secas. A queda não foi profunda, no máximo 2 metros, mas o suficiente para desorientá-lo e, com sorte, quebrar um tornozelo. O galão de gasolina caiu com ele, o som metálico abafado pela terra fofa. O grito, por mais curto que fosse, alertou os outros. Negão Cícero chamou, a voz agora cheia de urgência. Maria permaneceu imóvel. A isca havia sido mordida. Agora os caçadores viriam investigar. Ela recuou ainda mais para as sombras, circulando em direção ao celeiro. A casa era uma armadilha óbvia demais. O verdadeiro confronto seria em seu território de escolha. Cícero e Valdir se aproximaram do fosso com cautela, armas em punho. Encontraram Negão no fundo gemendo de dolor, o tornozelo torcido em um ângulo feio. A desgue laçada armou o lugar todo. Rosnou Cícero. Valdir, fica de olho. Eu vou tirar ele daqui. Enquanto Cícero se preparava para descer, um som os fez congelar. Um rangido alto e deliberado da grande porta do celeiro, a uns 50 metros de distância. Se abrindo lentamente, era um convite, um desafio. Cícero e Valdir se olharam. A raiva superou a cautela. Deixar Negão ali por um momento e acabar com a fonte do problema era a prioridade. Fica aí. A gente já volta para te pegar. Cícero gritou para o buraco. Eles correram em direção ao celeiro. A adrenalina e o ódio guia nos seus passos. Entraram na escuridão do grande galpão, esperando encontrá-la encurralada. O que encontraram foi um silêncio pesado e o cheiro de feno seco. Lá dentro, a escuridão era quase total, quebrada apenas por finos feixes de luar que entravam pelas frestas das tábuas de madeira. O celeiro era um labirinto de fardos de feno empilhados, ferramentas agrícolas penduradas e sombras que cavam. Aparece sua bruxa, Cícero gritou. A voz ecoando no espaço amplo. A resposta veio de cima, o zumbido familiar de um laço cortando o ar. Ele voou da viga superior, não para pegar um deles, mas para o revólver na mão de Cícero. A argola se fechou perfeitamente em torno de seu pulso e da arma. Um puxão violento e a arma voou de sua mão, deslizando pelo chão de terra e parando em um canto escuro.
Cícero ficou pasmo. Olhando para a mão vazia, Valdir, mais rápido, ergueu sua própria arma e disparou na direção de onde o laço veio. O tiro de revólver foi ensurdecedor no espaço fechado, a bala se alojando inofensivamente em uma viga de madeira. No instante seguinte, ao clarão do disparo, que cegou momentaneamente a visão noturna deles, Maria agiu. Ela não estava mais nas vigas, ela estava no chão do outro lado do celeiro. O som do tiro de Valdir foi respondido por um estrondo ainda mais alto. O disparo da espingarda de Maria, o tiro não. Foi para matar, foi para incapacitar. A carga de chumbo grosso atingiu Valdir na altura da coxa. O gigante de um homem urrou de dolor e caiu de joelhos, a perna transformada em uma massa de sangue e dolor. Ele tentou levantar a arma para um segundo tiro, mas a força o abandonou. Ele desabou no chão, a arma caindo ao seu lado, um cartucho gasto, 4 restantes. Cícero, desarmado e em pânico, correu para a saída, tropeçando em um mansinho no escuro. Ele não olhou para trás. O medo era maior que a lealdade. Ele fugiu para a escuridão da noite, deixando seus 2 companheiros para trás. Maria não o seguiu. Ela se aproximou de Valdir, que se contorcia no chão. Com um movimento rápido, chutou a arma dele para longe. Ele a encarou, os olhos cheios de dolor e um novo tipo de respeito aterrorizado. Isso é por envenenar minha água, disse ela, a voz fria como o aço da espingarda. Ela o deixou ali, sabendo que ele não iria a lugar nenhum, e caminhou calmamente para fora do celeiro. Voltou ao fosso, onde Negão ainda tentava, sem sucesso, escalar as paredes de terra. Ela parou na beira do buraco, sua silhueta recortada contra o céu estrelado. Negão olhou para cima, o rosto pálido de terror. Por favor, não me machuca. Ele implorou a voz trêmula. Maria jogou a ponta de seu laço para dentro do buraco. Segure, ela ordenou. Tremendo, ele obedeceu. Gol! Em uma força que parecia impossível, ela o içou para fora do buraco, como se ele não pesasse nada. Assim que ele estava no chão, antes que pudesse pensar em correr, ela o imobilizou, amarrou seus pulsos e tornozelos com uma série de nós rápidos e eficientes, que ele nunca teria chance de desatar. Ela o arrastou para o celeiro e o sentou ao lado de Valdir, que agora estava semiconsciente pela perda de sangue. A noite que começou com eles caçando Maria, terminou com ela capturando 2 de sua força. A fazenda não era mais apenas um lugar a ser defendido, tinha se tornado uma prisão. Maria olhou para seus 2 cativos, a mente já trabalhando no próximo passo. A guerra estava longe de acabar, mas o tabuleiro havia virado de forma decisiva. O que se faz com 2 monstros quando a lei não pode ou não quer ajudar? O sol da manhã encontrou uma cena surreal no celeiro. Valdir estava pálido pela perda de sangue, mas Maria, usando seus conhecimentos de primeiros socorros de fazenda, havia estanca do sangramento com um torniquete improvisado e limpado o ferimento da melhor forma que pôde. Ele não morreria, mas também não andaria por um bom tempo. Negão estava amarrado a um dos pilares de sustentação, encolhido e choramingando baixo. O medo havia quebrado completamente seu espírito. Maria trabalhou em silêncio, deu água aos 2, mas não comida. Eles eram seus prisioneiros, não seus convidados. Ela sabia que tinha uma janela de tempo muito pequena. Cícero, o covarde, correria direto para o coronel. A retaliação não seria com 3 homens em motocicletas. Iria com um exército. Ela precisava de uma vantagem. Uma carta na manga que fosse forte o suficiente para parar um homem como Tavares. E essa vantagem estava ali amarrada e ferida no seu celeiro. Ela se aproximou de Negão, que se encolheu ainda mais. Ela pegou o celular dele, que estava caído no chão de terra, ligou o aparelho e começou a gravar um vídeo. Qual o seu nome completo? Ela perguntou, a voz calma, o que a tornava ainda mais assustadora. Antônio Carlos Pereira. Ele gaguejou. Quem mandou vocês aqui? Antônio. Ele hesitou, olhando para Valdir, que apenas fez os olhos. O código de silêncio deles não valia mais nada. Ali fala, Maria insistiu, cutucando o tornozelo machucado dele com a ponta da bota. Ele gritou, foi o coronel Tavares. O que ele mandou vocês fazerem?
intimidar para a senhora vender a terra depois ele mandou queimar tudo, tudo. A voz dele era um sussurro desesperado. Ele disse para usar a imaginação com a senhora. Maria continuou com as perguntas, extraindo cada detalhe. O envenenamento da água, o incêndio na fazenda do seu antenor, os nomes de outras vítimas, os pagamentos que recebiam, como o delegado. O Delgado estava na folha de pagamento do coronel para ignorar qualquer queixa. Negão, na esperança de salvar a própria pele, confessou tudo, implicando a si mesmo, seus parceiros e, o mais importante, o homem no topo. Quando terminou, Maria tinha um vídeo de 10 minutos que era pura dinamite. Enquanto isso, Cícero chegou à cidade vizinha enlameado, arranhado e aterrorizado. Ele não foi direto para o escritório do coronel, foi para a delegacia. Encontrou o delegado Delgado tomando seu café matinal. Aquela mulher é o diabo, Cícero disse ofegante, batendo as mãos na mesa do dele. Gado, ela pegou o Valdir e o negão atirou no Valdir. Delgado quase cuspiu o café. O quê? Como assim? Cícero contou uma versão distorcida dos fatos, onde eles foram emboscados sem motivo, por uma mulher louca e perigosa. Você tem que ir lá prender ela. Ela é uma ameaça. O delegado, que normalmente o dispensaria, viu o pânico genuíno nos olhos de Cícero e, mais importante, ele viu um problema para o coronel, o que significava um problema para ele. Calma, vou ligar para o coronel. Fica aqui. A conversa entre Delgado e Tavares foi curta e tensa. O coronel ouviu o relato, sua raiva crescendo. A cada palavra, a humilhação era agora pública. Deixe Cícero aí, ordenou o coronel. Pegue 2 dos seus melhores homens e vá até a fazenda. Não quero que ela seja presa, ou que ela desapareça, entendeu? Resolva isso, Delgado, ou o próximo a desaparecer será você. A ameaça velada fez um arrepio percorrer a espinha do delegado. Ele desligou o telefone, o rosto pálido. Sua vida confortável e corrupta estava em risco. De volta à fazenda, Maria sabia que a polícia seria o próximo passo e sabia que eles não viriam para ajudar. Ela pegou o celular de Negão, inseriu um título trépago que guardava para emergências e enviou o vídeo da confissão para um único contato, o número de WhatsApp de um jornalista investigativo de um grande jornal da capital, cujo contato ela havia guardado de um artigo que leu anos atrás sobre corrupção no agronegócio. Ela não escreveu nada, apenas enviou o arquivo de vídeo. Era uma aposta, uma garrafa jogada ao mar. Logo depois, ela ouviu o som de um carro se aproximando, uma viatura da polícia. Ela não se escondeu, pegou sua espingarda, agora com apenas 3 cartuchos, e ficou parada na varanda esperando. O delegado Delgado desceu o carro com 2 policiais, ambos com cara de poucos amigos, e espingardas calibre 12 nas mãos. Dona Maria, Delgado gritou usando o carro como cobertura, largue a arma e se entregue. A senhora está cercada. Eu estou na minha casa, delegado. Vocês é que estão invadindo minha propriedade. Ela respondeu a voz clara e firme. A senhora atacou 3 homens, sequestrou 2 deles. Isso é crime. Eles invadiram. É minha terra para me matar e queimar minha casa. Isso se chama legítima defesa, retrucou Maria. O impasse durou alguns minutos. Delgado estava suando. Ele não queria um tiroteio. Queria apenas cumprir a ordem do coronel de forma limpa. Última chance. Maria, saia com as mãos para cima. Foi então que algo inesperado aconteceu. Pela estrada de terra, levantando poeira, há uma pequena caravana, a caminhonete velha de seu Juca, o trator de outro vizinho, a pica do dono de uma pequena venda, uns 10 homens, fazendeiros da região, a maioria idosos, saíram dos veículos. Eles não estavam armados com revólveres ou espingardas. Carregavam velhas foices, facões de cortar cana e enxadas. Eram as ferramentas de seu trabalho, mas em suas mãos carejadas pareciam armas formidáveis. Seu Juca caminhou à frente, o rosto enrugado e... Sério? O que está acontecendo aqui, delegado? Ele perguntou, a voz surpreendentemente forte. Delgado ficou chocado. Isso é um assunto da polícia, Juca. Voltem para suas casas, não disse Juca. Parando ao lado da porteira da fazenda de Maria, a gente ouviu que a senhora estava com problemas.
Maria, e a gente sabe o que os homens do coronel fazem. Fizeram com o Antenor, tentaram com outros. Hoje acaba. Os outros homens se posicionaram ao lado dele, formando uma linha silenciosa e determinada. Não era um exército, mas era uma unidade. O sussurro no armazém do Zé havia se tornado um grito de resistência. A coragem de Maria havia acendido uma faísca. Delgado olhou para a mulher na varanda, depois para a linha de fazendeiros. Com suas ferramentas, ele estava em menor número. Um tiroteio ali seria um massacre, um escândalo que nem o coronel Tavares conseguiria abafar. Sua ordem era para fazer Maria desaparecer. Não, para iniciar uma guerra contra a comunidade local. Ele pegou o rádio. Central, preciso de reforços. Situação com civis hostis. Ele estava ganhando tempo, mas a situação havia mudado drasticamente. Maria não estava mais sozinha. A terra que ela defendia agora tinha outros guardiões. E dentro do celeiro, 2 homens feridos e uma confissão gravada. Era uma bomba-relógio prestes a explodir na cara do coronel Tavares. A vingança de Maria estava apenas começando a tomar forma e agora ela tinha aliados. No escritório climatizado, o coronel Tavares observava o impasse se desenrolar através de uma chamada de vídeo tremida do celular de um dos policiais. Ele viu a linha de fazendeiros, viu seus rostos determinados, viu seu império de medo começar a rachar. A raiva o consumo. Ia anos construindo uma reputação, comprando lealdades, espalhando terror, e tudo estava sendo desafiado por uma boiadeira e um bando de velhos com ferramentas de jardim. Delgado, seu inútil, ele sibilou no telefone para o delegado: atire para o alto, disperse essa gentalha. Coronel, se eu fizer isso, eles vêm para cima, são muitos, a coisa pode ficar feia, virar notícia nacional. Argum. Entrou o delegado, o pânico evidente em sua voz. Notícia. O coronel riu, um som seco e sem humor. Eu sou a notícia nesta região. Faça o que eu mandei. Mas antes que Delgado pudesse tomar qualquer atitude, outro som cortou o ar tenso, o som de mais carros se aproximando, dessa vez não pela estrada de terra, mas vindo da direção da rodovia principal. Eram carros que não pertenciam àquela. A paisagem, sedãs pretos, com vidros escuros e antenas de rádio. Eram carros de gente da cidade grande. 3 veículos pararam atrás da viatura de Delgado. As portas se abriram e homens de terno desceram. Não eram policiais, eram de um tipo diferente de autoridade. Um deles, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, caminhou com calma em direção ao delegado. Ele mostrou um distintivo. Delegado Delgado, eu sou o doutor Almeida da Corregedoria da Polícia Civil. Recebemos uma denúncia muito séria envolvendo esta delegacia e um empresário local. Gostaria que o senhor e seus homens abaixassem as armas e nos acompanhassem. Delgado congelou. Corregedoria. A palavra caiu como uma sentença de morte em sua carreira. Ele olhou para os homens de terno, depois para o celular em sua M. Onde a voz do coronel gritava ordens que agora eram inúteis. O jogo havia mudado de nível. Ao mesmo tempo, outro carro, um modelo popular com o logotipo de uma grande emissora de TV, parou. Um pouco mais atrás, um homem com um microfone e um cinegrafista desceram a câmera já ligada, capturando tudo. O jornalista investigativo, para quem Maria enviar o vídeo, não perdeu tempo. Ele não apenas acionou as autoridades competentes da capital, mas veio pessoalmente garantir que a história não fosse abafada. Maria observou tudo da varanda, a espingarda ainda em suas mãos, mas agou. Relaxada, a garrafa que ela jogou ao mar não apenas foi encontrada, como trouxe uma frota de resgate. Ela abaixou a arma e desceu os degraus da varanda. Seu Juca e os outros fazendeiros abriram caminho para ela passar. Ela caminhou com a cabeça erguida em direção ao doutor Almeida. Eu sou Maria dos Santos, disse ela. Acho que o senhor vai querer ver o que eu tenho no meu celeiro. A prisão do delegado Delgado e de seus 2 policiais foi a primeira peça do dominó a cair. Cícero, que estava escondido na delegacia, foi encontrado e preso em flagrante. No celeiro de Maria, Valdir e Negão foram formalmente detidos e, após receberem atendimento médico, levados sob custódia,
A confissão gravada de Negão, agora em posse da corregedoria e da imprensa, era a prova irrefutável, que ligava todos os crimes diretamente ao Coronel Tavares. A notícia explodiu. A matéria do jornalista foi para o ar no telejornal da noite. A imagem de Maria, uma mulher negra, de pé, firme, em frente à sua casa, contrastava com as imagens do delegado sendo levado algemado. História da boiadeira Trovão, a ex-campeã de rodeio, que enfrentou sozinha um esquema de grilagem de terras, se espalhou pelo país. Ela não era mais uma vítima anônima. Era um símbolo de resistência. No dia seguinte, um mandado de prisão foi expedido para o Coronel Tavares, mas quando a polícia chegou ao seu escritório luxuoso, ele já havia desaparecido. Seus contatos, seu dinheiro, tudo foi usado para uma fuga rápida. Ele se tornou um foragido da justiça, seu império de agronegócio, desmoronando sob o peso das investigações que se seguiram. Contas foram congeladas, contratos revogados, sócios se afastaram. O nome Tavares, antes sinônimo de poder, agora era sinônimo de crime. Pá, ó Maria, a vitória trouxe uma paz que ela não sentia há muito tempo, mas também trouxe uma atenção que ela nunca quis. Repórteres acampavam na sua porteira, pessoas de todo o país enviavam cartas e mensagens de apoio. Ela se tornou, contra a sua vontade, uma heroína. Uma semana depois do confronto, seu Juca e os outros fazendeiros organizaram um churrasco em sua fazenda. Era uma celebração a vitória deles. Nós nunca teríamos tido coragem se não fosse por você, Maria, disse Juca, entregando a ela um prato de comida. Você nos lembrou que essa terra é nossa e que a gente tem que lutar por ela. Maria olhou ao redor, viu os rostos de seus vizinhos, as crianças correndo, a fumaça da churrasqueira subindo contra o céu azul. Ela não estava mais sozinha. A comunidade que o medo do coronel havia silenciado agora estava unida. A luta dela havia se tornado a luta de todos. Ela sabia, no entanto, que a história não havia terminado. O Coronel Tavares estava foragido. Homens como ele não desaparecem para sempre. Eles se escondem, esperam, planejam sua vingança. A justiça oficial havia começado a agir, mas a justiça pessoal, a que ela buscava, desde o momento em que encontrou seu bezerro morto, ainda não estava completa. Enquanto os outros celebravam, Maria entrou em sua casa, foi até o baú empoeirado e pegou a fivela de campo. Ela limpou e, pela primeira vez em anos, prendeu em seu cinto. Não era mais uma relíquia de um passado esquecido, era sua armadura. Ela saiu para a varanda e olhou para o horizonte. A paz havia retornado à sua terra, mas uma tempestade ainda se formava à distância. O coronel a havia subestimado uma vez. Ele não cometeria o mesmo erro, e ela também não. A boiadeira havia vencido a batalha. Mas Maria Trovão sabia que a guerra final ainda estava por vir. E ela estaria pronta. 6 meses se passaram, a poeira da mídia assentou, os repórteres foram embora e a vida na pequena comunidade voltou a uma aparência de normalidade. As terras que o coronel Tavares havia comprado através de intimidação se tornaram objeto de uma batalha judicial complexa, mas com o apoio de advogados voluntários. Os atraídos pela história de Maria, os antigos proprietários, começaram a ter esperança de reaver o que era seu. Maria voltou à sua rotina cuidando do gado, consertando cercas, mas algo fundamental havia mudado. Ela não era mais a mulher reclusa que buscava o anonimato. Ela era a guardiã silenciosa daquela paz recém-conquistada. Ela não baixou a guarda. Todas as noites, antes de dormir, fazia uma ronda na propriedade. A espingarda de seu pai estava sempre limpa e ao alcance, e ela praticava. Todos os dias no final da tarde, ia para um canto afastado do pasto e passava uma hora com seu laço. Arremessava em mourões de cerca, em galhos de árvore, em alvos em movimento que ela mesma criava. Seus músculos, que haviam esquecido a tensão do esporte, agora estavam novamente afiados. Amém. Hora de cada movimento gravada em suas fibras. Ela não estava treinando para um rodeio, estava se preparando para uma caçada. A informação que ela precisava veio de uma fonte infalível. O doutor Almeida, o corregedor, ligou para ela um dia. Dona Maria, só estou ligando para mantê-la informada e para pedir que tome cuidado.
disse ele ao telefone. Nossas fontes indicam que Tavares cruzou a fronteira para o Paraguai. Ele está se movendo entre cidades fronteiriças, usando sua fortuna para comprar proteção. Ele está fora do nosso alcance legal imediato. Ele vai voltar, Mar. E afirmou, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Nós também achamos que sim, concordou Almeida. Homens como eles são movidos pelo ego. A senhora não apenas o derrotou, a senhora o humilhou. Ele não vai deixar isso assim. Oficialmente não posso fazer nada até que ele pise em solo brasileiro. Extraoficialmente, fique atenta. Maria agradeceu a ligação. A confirmação era tudo o que ela precisava. A caça não viria até ela. Ela teria que ir até a caça. Ela começou a fazer seus próprios preparativos. Vendeu 10 cabeças de seu melhor gado, conseguindo um bom dinheiro. Usou parte dele para comprar uma caminhonete usada, mais nova e mais confiável que a sua. O resto guardou em espécie. Foi ao armazém do Zé e comprou suprimentos de viagem, comida não perecível, galões de água, um kit de primeiros socorros completo. Zé observou com preocupação. Vai viajar, Maria? Vou resolver uma pendência. Ela respondeu sem dar detalhes. Seu Juca estava no armazém e ouviu a conversa. Ele a seguiu para fora. Onde você vai? Ele perguntou, rosto sério. Maria o encarou. Ele era um dos poucos em quem ela confiava. Atrás dele, Juca, o velho fazendeiro, não pareceu surpreso. Ele apenas assentiu. Você não pode ir sozinha. É a minha briga. Não mais, disse Juca. O que você fez por nós, a gente nunca vai esquecer. Espere. Ele se virou e foi embora. Maria não entendeu, mas decidiu esperar. 2 dias depois, Juca voltou à sua fazenda. Ele não estava sozinho. Com ele estava um homem mais jovem, na casa dos 30 anos, com olhos quietos e mãos calejadas. Maria, este é meu sobrinho, Pedro, apresentou Juca. Ele trabalhou por 10 anos como rastreador no Pantanal para guias de ecoturismo e às vezes ajudando a polícia a encontrar gente perdida ou gente que não queria ser encontrada. Pedro estendeu a mão para Maria. O aperto era firme. Meu tio me contou a história. Homens como esse Tavares eu conheço. Eles deixam rastros de arrogância, de dinheiro, de medo. Ou posso encontrar esses rastros? Maria o estudou. Havia uma calma, uma competência nele que a convenceram. Porque quer me ajudar? Ela perguntou. Minha família quase perdeu a terra deles, tá? Bom bem, respondeu Pedro. Sua luta é a nossa. E para ser sincero, estou cansado de rastrear onças para turistas ricos. Rastrear um coronel foragido parece um desafio mais interessante. A decisão estava tomada. Eles não eram um exército. Era uma equipe improvável. Uma ex-campeã de rodeio e um rastreador do Pantanal. Eles partiram na madrugada seguinte na caminhonete nova de Maria. Viajaram por 2 dias, cruzando estados em direção à fronteira com o Paraguai. Pedro era um navegador nato, usando não apenas mapas, mas também uma rede de contatos que ele tinha entre caminhoneiros, garimpeiros e guias locais. Gente como Tavares precisa de 3 coisas, explicou Pedro, enquanto dirigiam por uma estrada de terra vermelha. Um lugar para lavar dinheiro, proteção armada e um jeito de manter o luxo a que está acostumado. Isso limita as opções. Ele não vai estar escondido em uma cabana no meio do mato. Vai estar em uma cidade de fronteira, provavelmente em um hotel-cassino ou em uma fazenda de gado de algum sócio. A primeira pista sólida veio em uma pequena cidade em Mato Grosso do Sul. Pedro conversou com um velho contato, um dono de posto de gasolina, que ouvia todas as histórias da estrada. O homem contou sobre um grupo de seguranças particulares, gente de fora, que havia passado por ali há algumas semanas. Eram arrogantes, gastavam muito dinheiro e mencionaram que estavam indo trabalhar para um patrão importante do outro lado da fronteira, perto de Ponta Porã. A descrição do líder do grupo batia com a de um ex-policial conhecido por trabalhar como mercenário para gente rica e poderosa. Eles chegaram a Ponta Porã, a cidade brasileira que é espelhada por Pedro Juan Cavalheiro, no lado paraguaio, a fronteira. Ali é uma rua, de um lado é o Brasil, do outro o Paraguai. A lei é fluida e o poder real não está com a polícia, mas com quem tem mais dinheiro e armas.
Pedro usou seus contatos para descobrir onde o grupo de mercenários estava hospedado. Era um hotel decadente usado como base de operações. Eles não iriam confrontá-los diretamente, precisavam de informações. O plano era simples e arriscado. Pedro, com sua aparência de peão, iria se infiltrar no bar do hotel, tentar ouvir alguma coisa. Maria ficaria na caminhonete do lado de fora, pronta para agir. Naquela noite, Pedro entrou no bar. O lugar estava cheio de fumaça e homens de cara feia. Ele pediu uma cerveja e se sentou em um canto apenas observando. Conseguiu identificar 3 dos mercenários em uma mesa bebendo e jogando cartas. Depois de uma hora, a sorte sorriu para eles. Um dos homens já bêbado começou a se gabar. "O velho Tavares é louco", disse ele para os companheiros, alto demais, gastando uma fortuna para se vingar de uma velha. Disse que vai voltar ao Brasil na semana que vem, só para dar um susto nela, um último susto. O outro mercenário mandou calar a boca, mas a informação J havia sido dita. Pedro terminou sua cerveja e saiu calmamente. Ele entrou na caminhonete. "Eles estão aqui e o coronel vai voltar na semana que vem." Maria apertou o volante. A caçada estava chegando ao fim. O predador estava voltando para o seu território, cego pela arrogância e pelo desejo de vingança. E a armadilha já estava sendo preparada. Eles não iriam esperar o coronel chegar. É a fazenda dela. Iriam interceptá-lo no caminho. A fronteira sem lei seria o palco perfeito para a justiça final de Maria Trovão. Eles não tiveram que esperar a semana inteira. A arrogância de Tavares. Essa acelerou seus planos. 2 dias depois, Pedro voltou demais. Uma incursão de reconhecimento na cidade. O rosto tenso. "Mudança de planos", disse ele entrando no quarto de hotel barato que estavam usando. "O como base. Eles saem amanhã ao amanhecer." Um dos mercenários bebeu demais e falou com a garota errada no bar. "Ela me vendeu a informação. Vão usar a estrada boiadeira, uma rota de contrabando antiga, a uns 30 quilômetros ao norte daqui. Acham que ninguém vigia aquele caminho. Ele está nos subestimando de novo", disse Maria, a voz calma. "Acha que estou esperando por ele na mini." "A fazenda, exatamente", concordou Pedro. "É a nossa chance." A estrada passa por uma área de currais abandonados, terreno perfeito. Naquela madrugada, muito antes de o sol nascer, eles já estavam no LOL. O lugar era desolado, um velho curral de embarque de gado, com cercas de aroeira apodrecidas pelo tempo e uma rampa de madeira que levava a lugar nenhum. A estrada de terra passava bem ao lado. Há um gargalo natural, com mato alto de um lado e uma pequena ribanqueira do outro. Eles trabalharam rápido e em silêncio sob a luz das estrelas. Maria pegou um cabo de aço fino, quase invisível na penumbra, e o esticou a palmos do chão. De um lado ao outro da estrada, preso a 2 árvores robustas. Era uma armadilha simples, mas brutal. Pedro, por sua vez, espalhou pregos de metal pontiagudos, conhecidos como miguelitos. Uns 50 metros depois da armadilha de Maria, o plano era incapacitar, separar e conquistar. Eles se posicionaram. Pedro subiu uma árvore que lhe teve uma visão ampla da estrada, armado com um facão e sua habilidade de se mover sem ser visto. Maria não se escondeu. Ela subiu na parte mais alta da rampa de embarque do curral. De lá, ela era a rainha daquele pequeno pedaço de inferno. Ela se sentou. O laço de couro em seu colo e esperou. O silêncio antes da batalha era um velho conhecido. O som dos motores chegou com os primeiros raios de sol. Um zumbido baixo que foi crescendo. 2 SUVs pretos e caros levantando uma nuvem de poeira vermelha. O primeiro carro, o dos mercenários, vinha na frente. O segundo, com vidros mais escuros, era o de Tavares. Eles não diminuíram a velocidade. Estavam confiantes em território que julgavam ser seu. O SUV da frente atingiu o cabo de aço a 80 km por hora. O resultado foi catastrófico. O cabo, esticado como uma corda de violino, cortou a grade frontal e os pneus dianteiros. O carro capotou, o metal se contorcendo com um som terrível e parou de lado, bloqueando a extra. O carro de Tavares esfriou bruscamente, os pneus cantando na terra. Antes que o motorista pudesse pensar em dar ré,
As rodas traseiras passaram sobre os miguelitos de Pedro. O som dos pneus estourando foi como 2 tiros secos. O segundo carro estava imobilizado. Dos destroços do primeiro veículo, 3 mercenários saíram, atordoados, feridos, mas vivos e furiosos. Eles sacaram suas armas, tentando entender o que havia acontecido. Foi quando Pedro entrou em ação. De sua posição, ele começou a atirar pedras com uma precisão mortal, não para a ferir gravemente, mas para distrair, para confundi-los, fazendo-os atirar nas sombras erradas, mantendo-os ocupados e longe do alvo principal. A porta do segundo carro se abriu. O coronel Tavares desceu, o rosto impecável. Agora contorcido em uma máscara de fúria. Ele segurava uma pistola cromada. Ele não olhou para os mercenários. Seus olhos varreram a paisagem, procurando a fonte daquele caos. E então, ele a viu. Maria estava de pé na rampa de madeira, a silita recortada contra o sol nascente. Ela não disse nada, apenas o encarou. Você, Tavares, rosnou, a incredulidade misturada ao ódio. Ele ergueu a pistola. Sua desgraçada, eu mesmo vou acabar com você. Ele disparou. A bala assobiou pelo ar, atingindo a madeira a centímetros dos pés de Maria. Ela não se moveu. Antes que lá pudesse atirar de novo, o laço de Maria estava no ar. Girou uma vez, um círculo perfeito, e voou com uma velocidade sobrenatural. Tavares tentou mirar, mas era tarde demais. A argola se fechou em voo. Lutar de seu pulso e da pistola, apertando com a força de uma morsa de aço. Maria pusou. A arma foi arrancada da mão dele e voou pelo ar, caindo no mato alto. Perdida, Tavares olhou para a mão vazia, chocado. Sua arma, seu símbolo de poder se fora. Ele deu um passo para trás, o instinto de autopreservação finalmente superando a arrogância. Ele se virou para correr. O segundo lá, onde Maria já estava a caminho. Este era diferente, mais aberto, mais rápido. Ele o pegou na altura do peito, prendendo seus braços junto ao corpo. Ela fincou os pés na rampa e pusou com toda a força de seu corpo treinado. O coronel Tavares, o homem que aterrorizou uma região inteira, foi arrancado de seus pés e arrastado pela poeira vermelha como um bezerro teimoso, parando aos pés da lá. Pé de embarque. Maria desceu lentamente, enrolando a corda em sua mão, aproximando-se do homem caído e humilhado. Ele a olhava de baixo, os olhos cheios de um terror que ela nunca pensou que veria. Isso não é pela terra, disse Maria. A voz baixa e cortante, cada palavra pesando 1 tonelada. A terra vai voltar para quem é de direito. Isso não é pela lei, a lei de vocês, não funciona para gente como eu. Ela se agachou, o rosto a centímetros dele. Isso é pelo meu bezerro. Você tirou a vida de um inocente para me assustar. Você trouxe a sua lei para minha casa. Agora volta e vai conhecer a minha. Ela não o matou. A morte seria uma saída fácil. Ela o amarrou com a perícia de uma vida inteira, usando nós que eram impossíveis de desatar. Deixou-o ali, sentado na poeira, imobilizado contra um dos pilares do velho curral. Impotente, derrotado, Pedro apareceu ao seu lado. Os mercenários já haviam fugido para o mato ao perceberem que seu patrão estava capturado e a luta perdida. Perguntou ele. Quase, respondeu Maria. Ela pegou um celular descartável que havia comprado. Fez uma única ligação para o doutor Almeida. Doutor, disse ela, tenho uma encomenda para o senhor Coronel Tavares. Ele está na estrada boiadeira, a uns 30 quilômetros de Ponta Porão, em um curral abandonado. Acho que ele está ansioso para confessar. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Ele olhou uma última vez para o homem que tentou destruir sua vida, agora reduzido a um pacote esperando para ser recolhido. A vingança não era a morte, era a humilhação total, era a justiça do sertão. Maria e Pedro entraram na caminhonete e foram embora, deixando para trás o som distante das sirenes que começavam a se aproximar. A viagem de volta começou em um silêncio tenso. A adrenalina, nada emboscada, ainda corria nas veias de Maria e Pedro. O sol subia no céu, aquecendo a terra vermelha, mas um frio de incerteza permanecia. Você acha que a Almeida vai chegar a tempo? Perguntou Pedro, os olhos fixos na estrada poeirenta pelo retrovisor.
Ele vai, respondeu Maria, mas não é com ele que estou preocupada. Ela conhecia o tipo de homem que era Tavares, um anim. Ar encurralado é mais perigoso. A captura era apenas o começo do fim. Os mercenários que fugiram não iriam simplesmente desaparecer. Eram profissionais pagos e seu trabalho não terminaria até que seu empregador estivesse seguro ou eles estivessem mortos. Eles dirigiram por quase uma hora, colocando o máximo de distância possível da fronteira. A estrada era uma linha reta e solitária. Cortando o cerrado, foi Pedro quem viu primeiro um ponto escuro no retrovisor, crescendo rápido demais. Temos companhia, disse ele, a voz baixa e controlada, preta, igual às outras, rápida. Maria olhou para trás. A mancha preta se tornou um veículo. Em segundos, comendo a distância entre eles com uma velocidade predatória. Não era a polícia, era o plano B de Tavares, os mercenários. Os que escaparam provavelmente em um terceiro carro que estava de prontidão. Eles não vão nos deixar chegar na rodovia principal, disse Maria, a mente trabalhando rápido. Aperte o cinto. Pedro não precisou do aviso. Ele pisou fundo no acelerador. A caminhonete protestando enquanto ganhava velocidade. O SUV atrás fez o mesmo. A caçada havia recomeçado. A janela do passageiro do SUV desce. O brilho do cano de um fuzil apareceu. O primeiro disparo estilhaçou o vidro traseiro da caminhonete de Maria, enchendo a cabine com o cheiro de pólvora e o som de vidro quebrado. Abaixa! Gritou Pedro, desviando o carro bruscamente. Para a esquerda, fazendo os pneus derraparem na terra solta. Maria se agarrou ao painel. Ela olhou para o seu laço enrolado no banco ao seu lado. Uma ferramenta de fazenda contra armas automáticas. A desvantagem era ridícula, mas era tudo o que ela tinha. Continue dirigindo, disse ela a Pedro, a voz firme, o mais rápido que puder, e quando eu mandar, chegue o mais perto que conseguir daquela cerca. Ela apontou para uma longa cerca de aroeira que corria ao lado da estrada, seus morões grossos e antigos fincados no chão há décadas. Pedro apenas assentiu, entendendo que havia um plano. Por mais louco que parecesse, o SUV se aproximou, agora emparelhando ao lado deles. Outro tiro rasgou a lataria da porta de Maria. Ela abriu a dar. O vento da velocidade chicoteando o seu rosto. Com uma mão, ela segurava o volante improvisado no painel e com a outra preparava o laço. Ela esperou, o corpo balançando com os solavancos do carro. O SUV inimigo estava a menos de 2 metros de distância. Ela podia ver o rosto do atirador, um sorriso cruel nos lábios. Agora, Pedro! Ela gritou. Pedro virou o volante com força, jogando a traseira da caminhonete perigosamente para perto do SUV. Por um segundo, os dois veículos quase se tocaram. Foi o segundo que Maria precisava. Seu braço se moveu em um borrão. O laço voou, não para o homem, mas para baixo. A argola de couro passou por cima do pneu dianteiro do SUV e com um movimento de pulso, que era puro instinto, ela o prendeu no eixo. O mercenário no SUV riu, achando que lá havia errado o alvo. Ele não entendeu o que ela estava fazendo até ser tarde demais. Segura firme, Maria! Gritou. Ela amarrou a outra ponta do laço e um dos morões de metal que sustentavam a grade de proteção interna da sua caminhonete. Um reforço que ela mesma havia soldado. A corda de couro esticou, tornando-se um cabo de aço. O que aconteceu em seguida desafiou a física. A força combinada dos dois veículos em alta velocidade, canalizada por aquele pedaço de couro trançado, foi transferida para o eixo do SUV. A roda dianteira travou instantaneamente. O SUV foi arrancado de sua trajetória, virando violentamente em direção à cerca. O som de metal se chocando com madeira antiga foi brutal. O veículo capotou 2, 3 vezes em uma nuvem de poeira e destroços. Antes de parar, virado de cabeça para baixo em um silêncio mortal, Pedro freou a caminhonete, o corpo tremendo de adrenalina. Ele olhou para Maria, os olhos arregalados de admiração e choque. Eu não acredito que isso funcionou, ele ofegou. Maria não respondeu, ela estava olhando para a estrada à frente. O perigo não havia acabado. Parado a uns 100 metros de distância, bloqueando o caminho, estava outro veículo, um carro civil que parecia ter parado por causa da confusão, mas a porta se abriu
e um homem desceu. Era o líder dos mercenários, o ex-policial. Ele havia se adiantado esperando por eles. Ele segurava uma pistola em seu rosto. Não mostrava surpresa, apenas uma determinação fria. Ele era o último obstáculo. Maria pegou a espingarda de seu pai do suporte ativo. As do banco. Verificou a câmara. 3 cartuchos restantes. Fica no carro, disse ela a Pedro. Ela desceu da caminhonete. O sol da manhã em suas costas. Caminhou lentamente em direção ao H. Homem, a espingarda segura em suas mãos. Acabou, disse Maria. A voz carregando sobre a distância. Seu patrão foi preso. Vocês perderam. O homem sorriu, um sorriso sem humor. O coronel paga bem e paga ainda melhor pela vingança. Isso não é mais sobre a terra, é sobre o respeito. E você, sua velha, nos desrespeitou. Ele ergueu a pistola. Maria ergueu a espingarda. Era um duelo de faro. Estei no meio do nada. O silêncio foi quebrado por 2 sons, quase simultâneos. O estalo agudo da pistola e o rugido profundo da espingarda. A bala do mercenário passou zunindo pela orelha de Maria, o suficiente para que ela sentisse o calor. O tiro dela não errou. A carga de chumbo o atingiu no ombro, a força do impacto o girando e o jogando no chão. A pistola caiu de sua mão. Maria caminhou até ele, que se contorcia de dolor na poeira. Ela chutou a arma para longe. O respeito, disse ela, olhando para o homem derrotado, não se compra, se conquista, e vocês nunca o tiveram nela. O deixou ali, sabendo que as sirenes, que agora soavam distantes, cuidariam dele. Voltou para a caminhonete, o cano da espingarda ainda fumegando. A guerra estava finalmente terminada. A vingança estava completa. A justiça, do seu jeito, havia sido feita. A volta para casa foi longa, mas tranquila. Eles dirigiram por estradas secundárias, evitando qualquer atenção, quando a caminhonete finalmente apontou na porteira da fazenda de Maria. O sol estava se pondo, pintando o céu com as mesmas cores do dia em que tudo começou, mas o silêncio que os recebeu não era ameaçador, era pacífico. Pedro ficou por mais alguns dias ajudando Maria a consertar os estragos da caminhonete e a reforçar as cercas, não por necessidade, mas por camaradagem. O que você vai fazer agora? Perguntou Maria uma tarde, enquanto observavam o gado. Pastar, acho que vou ficar por aqui um tempo, disse Pedro sorrindo. Meu tio Juca me ofereceu um pedaço de terra e, honestamente, a vida na cidade grande nunca me pareceu tão sem graça. Aqui, pelo menos, a gente sabe pelo que está lutando. Maria assentiu. A comunidade não apenas havia despertado, estava crescendo. A coragem era ser contagiosa. As notícias sobre o destino de seus inimigos chegaram aos poucos, trazidas por Zé do Armazém ou pelo próprio Juca. O coronel Tavares, entregue de bandeja à corregedoria, tentou ar seus advogados caros para se livrar da acusação. Mas a confissão de Negão, somada aos depoimentos de outras vítimas, que agora se sentiam seguras para falar, e as provas de corrupção envolvendo o delegado Delgado, criaram um caso sólido demais. O império de Tavares ruiu, condenado a décadas de prisão por formação de quadrilha, extorsão e tentativa de homicídio. O homem que se via como um rei terminou seus dias em uma cela comum, despojado de seu poder e de seu nome. Seus mercenários e jagunços, incluindo os que sobreviveram ao confronto na estrada, receberam penas igualmente longas. A justiça dos homens, embora tardia e imperfeita, finalmente havia funcionado. A vida de Maria, no entanto, mudou de formas que ela não esperava. Ela não era mais apenas a dona Maria. Para os mais jovens da região, ela era uma lenda. A Maria Trovão. Crianças passavam pela sua porteira e apontavam com admiração. Os mais velhos a tratavam com um respeito profundo, quase reverencial. Ela nunca quis a fama, mas entendeu que sua história não era mais só sua, era a história de todos eles. Um dia, uma comitiva de peões de uma grande festa de rodeio da região apareceu em sua fazenda. O líder, um homem de chapéu branco e fivela brilhante, desmontou e se aproximou dela com respeito. Dona Maria Trovão, disse ele, viemos aqui para convidá-la para ser a madrinha da nossa festa este ano. Seria uma honra ter a senhora abrindo o desfile.
Maria olhou para o homem, depois para os peões mais jovens, que a encaravam como se estivessem diante de uma celebridade. 20 anos atrás, ela teria recuado sem pensar. 20 anos atrás. Ela fugia daquele mundo, mas agora as coisas eram diferentes. Eu aceito, disse ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Mas, com uma condição, quero abrir uma pequena escola de laço para as crianças da região de Graça, para que aprendam a arte e a disciplina. O homem do rodeio sorriu largamente. Será uma hora ainda maior, Dona Maria. E assim, a fazenda, que um dia foi um campo de batalha, se transformou em um lugar de aprendizado. Nas tardes de sábado, o som de risadas de crianças se misturava ao zumbido dos laços. Cortando o ar, Maria, com uma paciência que ela não sabia que tinha, ensinava meninos e meninas a arte que salva sua vida. Ela não ensinava apenas a técnica, mas os valores por trás dela: respeito pelos animais, foco e a noção de que a maior força não está em derrubar o oponente, mas em se manter de pé, firme, não importa o quão forte seja a tempestade. Pedro se tornou seu braço direito. Na pequena escola, sua calma e habilidade com a natureza, complementando a intensidade focada de Maria, juntos eles formaram uma nova geração de boiadeiros e boiadeiras, gente que amava a terra e sabia como defendê-la. Uma noite, sentada na varanda, Maria olhava para as estrelas. A fivela de Campeão, agora permanentemente em seu cinto, brilhava sob a luz da lua. Ela não era mais uma lembrança de uma glória passada, mas um símbolo do presente que ela construiu. A paz que ela tanto buscou não veio do esquecimento, mas da luta. Ela não precisou enterrar Maria Trovão para encontrar a paz de Maria dos Santos. Ela descobriu que as duas eram a mesma mulher. Ela havia enfrentado jagunços, mercenários e um coronel poderoso. Havia sido caçadora e caça. Havia conhecido o medo e a solidão. Mas agora, olhando para as luzes das fazendas vizinhas, brilhando na escuridão, ela sabia que não estava mais sozinha. A justiça que ela impôs na poeira não foi apenas para si mesma, foi para todos. A verdadeira vingança não foi a queda de seu inimigo, mas o fortalecimento de sua comunidade. A boiadeira negra, ex-campeã de rodeio, não apenas defendeu sua terra, ela a fez florescer. E esse era um legado que nenhum homem, por mais poderoso que fosse, poderia jamais apagar. A jornada de Maria Trovão chega ao fim, mas o ícone de suas ações reverbera pelas terras secas do interior brasileiro. Servido como um poderoso testemunho do espírito indomável que reside no coração do povo, esta não foi apenas uma história de vingança, mas uma profunda lição sobre a natureza da verdadeira justiça e a força que emerge quando uma comunidade se recusa a viver sob a sombra do medo. Quantas vezes vemos a arrogância do poder tentar esmagar o indivíduo? Quantas vezes a lei parece servir apenas aos ricos, os influentes? Maria nos mostrou que a balança pode sim ser reequilibrada, mesmo que para isso seja preciso usar ferramentas inesperadas, como um simples laço de couro e uma coragem forjada na linha. Pensemos no início de tudo, 3 homens representantes de um poder invisível e opressor, desafiando uma mulher que eles julgaram fraca, solitária, uma peça fácil de ser removida do tabule. Eles viram uma boiadeira negra de meia idade e, em sua visão limitada pelo preconceito, não conseguiram enxergar a lenda que se escondia sob a pele curtida pelo sol. O erro fatal do coronel Tavares e de S. Os jagunços não foi a violência, mas a soberba. Eles subestimaram a profundidade das raízes de Maria com sua terra e a força de um passado que ela havia tentado esquecer, mas que nunca abandonou. A ruína do rodeio pode ter sido deixada para trás, mas a mentalidade de campeão, a capacidade de analisar um oponente, de esperar o momento certo e de agir com precisão cirúrgica. Permaneceu adormecida, esperando o chamado para a batalha. A vingança de Maria foi uma obra de arte estratégica. Ela não respondeu à brutalidade com mais brutalidade. Em vez disso, ela usou a astúcia, a primeira demonstração de sua habilidade com o laço. Não foi um ataque, mas uma defesa, uma mensagem clara de que o jogo havia mudado. Depois, ela se tornou a caçadora, transformando a noite, o território e o medo.
as armas de seus inimigos contra eles. Mesmo a emboscada na estrada, a captura no celeiro, cada passo foi calculado não para aniquilar, mas para desmantelar, para expor a covardia. Por trás da fachada de machismo e violência. E no confronto final, na fronteira sem lei, ela não buscou a morte de seu algoz, mas algo muito mais profundo, a aniquilação de seu poder, a humilhação pública, que para um homem como Tavares era um destino pior que a morte. O verdadeiro triunfo desta história, no entanto, não está na queda do vilão, mas na ascensão dos heróis silenciosos, a transformação da comunidade personificada em figuras. Como Zé e seu Juca é talvez o legado mais duradouro de Maria. O medo que os mantinha isolados e impotentes foi quebrado pela coragem de a única mulher, ao se levantarem armados com suas ferramentas de trabalho. Eles não estavam apenas defendendo Maria, estavam reconquistando sua própria voz, sua própria dignidade. A vitória de Maria se tornou a vitória de todos, um ponto de virada que redefiniu as relações de poder naquela região. Onde antes havia submissão, agora havia união. Onde havia silêncio, agora havia a determinação de lutar. A escola de laço que Maria fundou é a metáfora perfeita. Para o encerramento deste ciclo, ela não está apenas ensinando uma habilidade de rodeio, está passando adiante a filosofia que a salvo. Está armando a próxima geração, não com armas de fogo, mas com autoconfiança, disciplina e um profundo senso de pertencimento àquela terra. Ela está garantindo que, se um dia um novo coronel surgir, ele não encontrará uma comunidade fragmentada pelo medo, mas sim um povo unido, pronto para defender o que é seu por direito. A história de Maria Trovão transcende a simples narrativa divina. Sai se torna um épico sobre resiliência, identidade e o poder transformador da coragem. Ela nos ensina que, por mais adormecidas que nossas habilidades possam estar, elas nunca morrem de verdade e que no momento certo podem se tornar as armas mais poderosas para a conquista da nossa própria justiça. E a jornada de Maria Trovão, a boiadeira que laçou a justiça com as próprias mãos, tocou o seu coração e te fez acreditar na força que existe em cada um de nós. Mostre seu apoio deixando um like neste vídeo. Sua curtida nos ajuda a levar essa mensagem de esperança e resistência para mais SOS. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois temos muitas outras histórias emocionantes que merecem ser contadas. Queremos saber que você esteve conosco em cada momento de tensão e superação. Por isso, deixe seu comentário com a frase: "Eu assisti até o final". Ler o seu comentário é a nossa maior recompensa e nos motiva a continuar. A poeira assentou na fazenda de Maria, mas sua lenda apenas começou. Obrigado por nos acompanhar. Na tela final, deixamos a sugestão de outra história incrível sobre uma mulher que desafiou todas as probabilidades. Clique para assistir e nos vemos no próximo vídeo.